A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de Hebreus, capítulo 11. Aleluia. A natureza da fé e exemplo de fé tirados do Antigo Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos que pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquele que se vê não foi feito do que é aparentemente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou glória a Deus, testemunho do que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transdara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber por onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também deu e esse já amortecido, descenderam tanto em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso fizeram claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde havia saído, teria oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receberá as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de Jacó e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel. Deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter gozo de pecador, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo
os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram o Mar Vermelho como por terra seca, o que, intentando, os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu como com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi, faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças da batalha, se esforçaram, puseram em fugida o exército dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios, açoites, até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errante pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus capítulo 12. Perseverança no meio das provações, sendo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aqueles que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação de argumentos convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele forem repreendidos, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita e a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para não corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco tempo, nos corrijam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo,
senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico da justiça dos exercitados por ela. Exortação à santidade e vários preceitos. Portanto, versículo 12: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e trazei e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, porque ela muitas se contaminem, e ninguém seja por fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele, ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade, ao zunido da trombeta e à voz das palavras, o qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podia suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível será a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e à igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e à terra, o juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados, e Jesus, o mediador de uma nova aliança, ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram, que a terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, sendo também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pelo qual servimos a Deus agradavelmente com perseverança e piedade. Não, agradavelmente com reverência e piedade, perdão. Porque o vosso Deus é um fogo consumidor. Capítulo 13. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjo. Lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos com ele, do maltratado, como sendo vós, sendo também no corpo. Venerando, seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros será, Deus os julgará. Seja vosso costume sem avareza, contestando-vos com os que tendes por eles, disse: não te deixarei nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me pode fazer o homem.
Lembrai-vos dos nossos pastores, para que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com os manjares que de nada aproveitaram. Aos que eles se entregaram. Temos um altar de que não têm direito de comer os que servem do tabernáculo. Versículo 11. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote até para o santuário, não queimados, foram do arraial, e por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus o sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e da comunicação, porque com os tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque velam por nossa alma, como aquele que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Orai, pois, porque confiamos que temos a boa consciência como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, pelo que o sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor de ovelhas, vos aperfeiçoe de toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suportai-vos a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já foi solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Saudai todos os vossos chefes e todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. E assim finalizamos o livro de Hebreus. Finalizamos aqui no capítulo 13. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz.